Os parlamentares, eu quero de antemão pedir a paciência de Vossa Excelência, que é a primeira vez que eu estou falando aqui na comissão. Primeiro, porque eu não a integro. E segundo, fui representado nesse período por alguns deputados, especialmente o deputado Paulo Teixeira, que sempre falou aqui na comissão pela liderança do governo. E quero dizer, Paulo, que você fez muito bem, com argumento, com solidez, você representando a liderança do governo, durante todo o debate que aconteceu nesta comissão. Em segundo lugar, presidente, peço ao meu amigo Rodrigo Maia para ajudar aí, para pacificar aqui o silêncio, se puder me ajudar, para a gente debatermos aqui em alto nível o que está em discussão e em disputa nesse momento. Em segundo lugar, me dirigi ao líder do PSB, o deputado Fernando Coelho, que na parte da manhã, deputado Fernando, líder do PSB, eu dei uma informação, estou aqui no meio, Fernando, estou aqui no meio. Eu dei uma informação sobre a nota da bancada do PSB no Senado e era uma nota atrasada. Era uma nota no final de dezembro. Faço esse reconhecimento a partir do noticiário para não ficar qualquer dúvida sobre aquilo que eu falei. Sempre é bom fazer essas correções. Isso engrandece o parlamento e engrandece todo mundo. Estou te pedindo desculpa porque eu divulguei a informação que não era a informação do dia, deputado líder do PSB. Em terceiro, senhor presidente, eu quero entrar no debate político aqui. Primeiro, me dirigir ao relator, o deputado Jovair Arantes, com quem sempre mantive aqui nesta casa um relacionamento de alto nível, seja na relação com o governo, na relação com parlamentar. O que eu disse, nobre relator, pela manhã e vou repetir agora, é que o seu relatório, ele é de uma fragilidade imensa, porque não apontou juridicamente o fato que pudesse levar ao crime de responsabilidade. Aliás, Vossa Excelência mesmo diz aqui na folha 115 que, na dúvida, eu vou ler o que diz Vossa Excelência aqui, a não ser que alguém tenha escrito e Vossa Excelência não tenha observado. O só fato de existirem duas opiniões respeitáveis e fundamentadas sobre o real conceito de operação de crédito, como sobressai dos autos, já é fato suficiente por si só para justificar o recebimento da denúncia. A dúvida, abre aspas, a dúvida, neste caso, opera em favor da admissibilidade da denúncia. Ora, quando a Câmara opera a admissibilidade da denúncia, nobres parlamentares, Benedita, só um pouquinho de silêncio. Quando opera na dúvida, todo mundo conhece o direito. Aqueles que estão preocupados com o que acontece depois. Admite, portanto, só o Senado que julga. Só tem um problema. Quando o Senado admite, por maioria simples, o presidente da República será afastado por 180 dias. Quem assume a presidência da República? O vice-presidente. Quem é o vice-presidente da República? O presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Esse é o roteiro que está escrito no processo de afastamento conforme a Constituição. Para o país saber que é isso acontecendo, eu acho que não vai ter uma convicção que não vai acontecer no plenário. O que é que vai acontecer? Suspende, afasta por 180 dias. E o que é que vai acontecer nesse período? Como é que ficam as outras questões correlatas com esse processo? Portanto, não é razoável o argumento de que alguns até com boa vontade e espírito público diz, eu quero que investigue, mas a investigação, quando é admitida, você já afasta quando chegar a matéria no Senado. Portanto, isso é uma outra observação importante a ser. E, por exemplo, o país que está nos assistindo, quem é o presidente da República? É o vice. Quem é o vice-presidente da República? É o presidente da Câmara, senhor Eduardo Cunha. Esse é o processo que, se aprovado no plenário da Câmara, chegaria ao Senado Federal. Eu estou convencido que esse processo não passará no plenário da Câmara. Em terceiro lugar, senhor presidente, eu ouvi muitos discursos aqui, até alguns, eu quero dizer isso com muita humildade, muitos aqui até razoavelmente estão insatisfeitos, ora com medidas econômicas do governo, ora com a relação com o Congresso,
São vários parlamentares que expressam isso aqui. Agora, é preciso que se diga, há um núcleo político, deputado Fernando do PSB, que tem tradição na esquerda. Há um núcleo político que foi constituído. Quem é o núcleo político disso tudo? Que articula, que determina, que trama, que faz com que o impeachment possa ser aprovado aqui. É o vice-presidente Michel Temer, a oposição, especialmente o PSDB, e alguns partidos satélites que fazem essa operação política. Vossas Excelências acham justo, portanto, um vice-presidente se prestar a esse papel? É claro que eu tenho o maior respeito pelo PMDB. Vossas Excelências acham justo esse vídeo que foi divulgado agora pelo vice-presidente da República? Isso é razoável do ponto de vista do que nós estamos discutindo aqui? Não é. Isso é outra coisa. Quanta saudade de um Marco Maciel, deputado daí. Quanta saudade de um Itamar Franco e de um inesquecível Zé Alencar. Foram vice-presidentes que não tramaram, não exerceram protagonismo de uma ação golpista como essa. Isso é o que vai se consolidando nesse processo todo, especialmente com a declaração, com o vídeo do vice-presidente da República. O governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, fez transformações profundas no país. E o país todo reconhece. Será que a corrupção no país é a corrupção que veio a partir dos governos do PT? Será que a corrupção no PT foi descoberta quando? Quem não lembra dos governos anteriores? Quem não lembra do engavetador-geral, deputado Rubens Bueno? Quem não lembra disso no governo do Fernando Henrique Cardoso? A corrupção no governo da presidenta Dilma foi exposta às suas vísceras por conta da ação que foi dada. Nós não achamos que a Polícia Federal, o Ministério Público, são golpistas, não. Tem setores que articulam isso. Ou não é uma violência o que foi feito, algumas ações oriundas de setores do Poder Judiciário? É claro que foi. Foi ou não foi uma violência que alguns promotores fizeram? Eu vi Vossas Excelências muitas vezes falando, quando o promotor entra com ação contra um quadro nacional de Vossas Excelências reagem. Não pode ter partidarização nas apurações. As apurações têm que ser isentas. Elas carecem de republicanismo. E no nosso governo isso é feito. Qual é o crime que a presidenta Dilma cometeu, se é que se pode dizer? Antecipar o pagamento do Bolsa Família, do Minha Casa e Minha Vida, dos programas sociais? Isso é crime? Foi isso que fez, antecipar recursos para os bancos públicos pagarem os programas sociais? Será que ela merece ser punida por conta disso? Qual é o processo que tem? Aonde a presidenta Dilma virou réu em qualquer processo no Supremo Tribunal Federal? A única coisa que tem é uma ação eleitoral que foi encaminhada, o autor é o PSDB. Aonde é que ela está sendo condenada? Em canto nenhum. Por isso que esse crime de responsabilidade identificado no relatório, deputado Javaí, ele carece de fundamento. Não há fundamento. É por isso que eu digo, eu fiquei espantado com o teu relatório, porque eu não imaginava, pela tua isenção, pelo que eu te conheço, fazer um relatório dessa natureza, de tantas páginas. Aliás, eu tenho certeza, eu conheço a assessoria da casa. De qualquer maneira, eu a respeito. Nós vamos para o enfrentamento, porque esse relatório será derrotado no plenário da Câmara dos Deputados. Portanto, eu estou convencido, meus caros parlamentares, principalmente as pessoas que acompanham a nossa trajetória. O governo precisa ser repactuado. Aí eu escuto aqui alguns deputados falarem que o governo está sendo repactuado. É normal o Lula estar em Brasília porque está no hotel conversando politicamente com um ou com o outro? Isso não é normal? Mas é normal o vice-presidente da República dar uma declaração dessa. Quer dizer que isso é normal? Não pode ser assim, não pode ter dois pesos e duas medidas em qualquer apuração. O que foi constituído não é um processo para fazer o impeachment por causa justa, porque ela não tem causa. É uma ação política. Eu escuto alguns deputados falando, e muitas vezes até alguns argumentos eu concordo. Eu, por exemplo, acho, como líder do governo, que nós exageramos no processo de desonerações nesses anos todos.
que, aliás, beneficiou tanto o empresariado brasileiro. Não tem ninguém que tenha ganho mais dinheiro no nosso governo do que a Fiesp, de empresário de São Paulo. Essa mesma Fiesp que está bancando financeiramente o golpe. Essa mesma Fiesp que articula isso lá em São Paulo. Quantas vezes nós discutimos causas importantes, deputado Júlio Lopes? E Vossa Excelência é testemunha disso? Da boa vontade do governo, dos compromissos que nós assumimos com a frente da agricultura, deputado Marcos Monte. Quantos compromissos com a frente que muito tem, aliás, o setor do agronegócio é o mais pujante, é o que mais cresce, tem as nossas exportações, porque o governo soube tratar diferenciadamente aqueles que produzem e aqueles que têm responsabilidade com o crescimento e com as nossas exportações à frente da agricultura. Portanto, não se justifica um ou outro, e tem razão muitos que estão insatisfeitos, muitas vezes com a condução da política econômica num ou outro aspecto. E nós estamos dispostos, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a rever uma série de coisas. Nós temos que repactuar o governo após a derrota do golpe. Nós temos que repactuar em que condições nós retomaremos o crescimento da economia brasileira. Há que se tomar medidas, deputado Rogério Russo, presidente, que em tantas reuniões sempre levantava essa questão da necessidade de tratar da questão da produção. Nas inúmeras reuniões que nós fizemos, o governo tem consciência disso. Eu chamo esta casa e esta comissão para repactuarmos. Essa é a nossa disposição, porque, afinal de contas, o quanto pior, melhor, arrebentou com o Brasil. Essa crise política arrebenta com o país, ninguém quer mais conviver com ela. E nós temos que resolver isso. Não é por conta de uma crise que nós vamos afastar o presidente da República, no caso a presidenta Dilma, porque ela é uma mulher honrada. Ninguém ousa dizer que ela cometeu algum ato de corrupção no seu governo, muito pelo contrário, mandou apurar tudo, até dentro do governo, afastou muitas vezes ministros. Portanto, esse argumento também é falho, porque o país sabe que o nosso governo é um governo que dá transparência nas apurações que são feitas. O ministro Cardoso, ao vir aqui, ele demoliu o relatório. É claro que alguns ficam insatisfeitos, mas foi muito consistente as exposições do ministro. Aliás, o país inteiro reconhece isso, porque não tem fundamento, e se não tem fundamento, não pode ter crime político. O crime político precisa de fundamento jurídico, e não tem, neste caso, em análise aqui nesta comissão. Podemos até discutir o que está no TSE e outras coisas mais, mas nesse processo não há crime, portanto, nada justifica a abertura de qualquer processo de impeachment contra a presidenta da República. Nós estamos aqui, semana passada eu ouvi vários comentários. Duvido, e aproveito para responder isso aqui, eu duvido que alguém possa imputar ao líder do governo qualquer negociata que não seja nos termos da República, deputado Jutaí. Duvido! Podem gravar, eu duvido. Se alguém aqui vai dizer eu não negociei nada que não seja do ponto de vista da institucionalidade, como o governo está fazendo. Isso é normal. Isso é normal. Dentro da República, porque essa é a natureza do presidencialismo. Fiquei hoje chocado, eu vou terminar, senhor presidente, com a declaração do vice-presidente da República. O vice-presidente da República. Fiquei chocado, porque nós conhecemos ele, na época que ele era articulador político do governo. Quantas reuniões já vai, nós participamos com ele lá. E fiquei chocado. Mas fica para a história. Fica para a história. Eu acredito que os deputados que estão tendo a coragem, todos nós estamos sendo pressionados, mas a democracia tem que ser a fonte de inspiração das nossas ações neste caso. Eu estou convencido, senhor presidente, que a democracia não será atingida por este golpe. E o país está mobilizado. O que está acontecendo nesse momento no Rio de Janeiro é uma prova disso. Nesse momento no Rio de Janeiro. O país mobilizado. O país está empatado. Tanto é que a pesquisa já está dizendo isso. Aos poucos nós estamos vencendo uma onda conservadora que patrocinou a violência e o ódio. Não fomos nós que patrocinamos a violência e o ódio. Muito pelo contrário. Mentira, mentira, deputado. Você está mentindo. Sabem pagou diretor do Zé Guimarães. Fala do colega deputado. Respeita a fala do deputado. Deputado Zé Guimarães, Vossa Excelência tem a palavra e mais 30 segundos. Segundo, senhor presidente. Indignação não é ódio. Quem foi, aliás, violência que muitas vezes
foi até impetrada contra os líderes do PSDB na Avenida Paulista. Ah, brincadeira, hein, Zé Guimarães? Portanto, senhor presidente, eu estou Presidente do convencido Petagre ameaçando que o invadir melhor propriedade, caminho... Ô, rapaz. deputado Leitão, por Senhor favor. presidente, o melhor caminho é a repactuação, é o diálogo. Inclusive, todos aqueles que querem pensar o futuro do Brasil. O Brasil do futuro é o Brasil do Bolsa Família, é o Brasil da retomada do crescimento, da redução das taxas de juros, é o Brasil que amplia cada vez mais as nossas exportações, o extraordinário saldo da balança comercial. O Brasil do futuro é o investimento que nós estamos dispostos a fazer na produção, deputado Rogério Russo, para retomar o crescimento e retomar o emprego. Falar em desemprego no nosso governo, por alguns que governaram o Brasil, parece uma piada. Por isso que eu termino dizendo, viva a democracia e contra o golpe. Brasil do futuro é Passamos sem o a PT. votação, mas antes decido as questões de ordem importantes formuladas na data de hoje. É importante.